Olá pessoal, boa tarde. Aqui vamos dar sequência no estudo sobre resistência elétrica, que começamos há uns 2 meses atrás, depois desse longo período de férias, entre aspas, que ficamos. Isso sem contar a quarentena, porque aqui na quarentena estamos trabalhando, então teve esse período aí que parou para se discutir a metodologia. Então nesse período aí que parou, teve as reuniões, vamos considerar que foi uma férias, né? Foi férias para vocês e para nós também, professores, que de fato estamos trabalhando muito mesmo. Então ficamos agora em uma folga, entre aspas, nesse período aí de quase 2 meses, entendeu? Bom, quero dizer para vocês também que sexta-feira, dia 30, às 7 horas da noite, ou seja, às 19 horas, vou fazer uma live com vocês também, pelo Google Meet, como todos os professores estão fazendo, para discutirmos algumas coisas, colocar as coisas no eixo, certo? Vocês vão falar o que vocês desejam, quais dificuldades vocês têm, e eu vou falar também para vocês em relação à atividade, o que eu quero que vocês façam, como eu quero que vocês façam essas atividades, certo? Bom, vamos deixar isso para a live e vamos dar sequência aqui ao estudo de resistência elétrica. E nessa parte agora, nessa segunda fase de resistência elétrica, vamos estudar a segunda lei de Ohm. Já vimos a primeira lei de Ohm, a qual diz que a tensão elétrica em um determinado resistor, um determinado condutor, ela é proporcional à corrente, certo? Sendo que a resistência é, na verdade, a constante de proporcionalidade. Já aqui, na segunda lei de Ohm, a resistência ela não é uma constante. Na verdade, a resistência aqui é a variável, que depende de outras grandezas, certo? E a constante de proporcionalidade aqui é chamado de resistividade e é representado pela letra grega Rho, que parece um P. Bom, então vamos lá. Essa lei de Ohm, ou melhor, essa segunda lei de Ohm, era uma lei experimental, ou seja, ela foi cunhada não por matemática pura. Para chegar-se à conclusão dela, ele teve que fazer vários experimentos, certo? E aí ele generalizou, depois de ter feito vários experimentos com diferentes materiais, ele generalizou, ou seja, concluiu o seu estudo dizendo o seguinte, que a resistência de um determinado condutor é proporcional ao comprimento desse condutor e inversamente proporcional à área da seção transversal desse condutor. De maneira assim, não muito elegante, dizer a grossura desse condutor. Quanto mais grosso for o condutor elétrico, menor a resistência que ele oferece à passagem de cargas elétricas. Então, aqui eu tenho um mímetro, que é um aparelho que mede, na verdade, a resistência elétrica. Aqui está o símbolo para a resistência elétrica, parece uma ferradura, a letra Ohm. Ômega, na verdade. Bom, então pessoal, o que é que ocorre? Vamos imaginar o seguinte, foi o primeiro experimento, vamos dizer, uma simulação do que ele fez. Sigmund Ohm fez, esse alemão. Ele pegou um material de comprimento L e submeteu a uma diferença de tensão. Lembre-se que para haver corrente elétrica tem que haver uma diferença de potencial ou uma tensão elétrica. Vamos imaginar que aqui tem uma tensão VA e aqui uma tensão VB, onde a tensão em B é maior. Os elétrons fluem, o sentido real da corrente é o movimento de elétrons. Flui de onde? Do menor potencial em direção ao maior potencial. Esse é o sentido, que aqui no caso seria o sentido horário. Mas os livros didáticos adotam o sentido, por uma questão histórica, sentido convencional. Ou seja, é como se cargas positivas estivessem movendo. Então ela sairia do maior potencial em direção ao menor potencial, certo? O efeito é o mesmo, porém, o que na verdade, tenham cuidado com isso, o que está se movimentando são elétrons. Elétrons que estão livres para se movimentarem, não cargas positivas como os prótons, a não ser casos especiais, como em soluções que são íons que se movem.
certo? Ou íons positivo e íons negativo. Bom, está resistindo aqui, então quando não tem corrente elétrica, a resistência do material não existe, que está dizendo que é zero. Na verdade, existe a resistência dele não mudou. E por que o aparelho está dizendo zero? É justamente porque para o aparelho funcionar ele precisa de corrente elétrica. Então ele só vai dizer a resistência desse material quando estiver passando uma corrente por ele, certo? Mas a resistência do material é independente de ter alguma coisa ligada ou não a ele. Então vamos ligar alguma bateria aqui para fluir corrente por esse material. E a partir dessa corrente está fluindo por ele, o aparelho pegar parte dessa corrente e calcular a resistência deste material aqui de comprimento L e seção transversal A, que é esta área aqui, ó. Então, ao ligar o material, o aparelho está dizendo que a resistência desse material aqui, desse condutor aqui, é de 3 ohms, certo? Por que 3 ohms? Olha, esse tracinho está entre o 0 e o 6, na metade, então é 3 ohms. Com o comprimento L, mantendo todas as características aqui, todas, só mudando o comprimento, mantendo o mesmo material, se for ferro, ouro, prata, cobre, qualquer que seja o material, vamos mantê-lo. Apenas o que Ohm fez, mudou o comprimento de L para 2L. O que aconteceu com a resistência quando ele fez isso? Ou seja, com a dificuldade que o material, que o condutor ofereceu à passagem dos elétrons. Bom, aqui está. O comprimento já não é mais L, é 2L. Mas a espessura dele, ou seja, a área da seção transversal, foi a mesma. Então, ao submeter a uma diferença de tensão, surge uma corrente, e essa corrente aqui não vai importar o valor dela. O que ele vai medir agora é a resistência. Então, o que acontece? A resistência passou a ser quanto? 6 ohms. Dobrou a resistência. E ele fez isso para vários tamanhos. Então, ele chegou à conclusão e para vários tipos de materiais. Quando ele triplicava o comprimento, o que acontecia? Triplicava, não importa o material, triplicava a resistência. Se ele mantesse a área a mesma, a grossura a mesma. Então, a conclusão para esse experimento é que a resistência elétrica do condutor é proporcional ao seu comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica desse material, qualquer que seja o material. Bom, prosseguindo então. Aí, posteriormente, ele fez o seguinte: ele pegou um condutor do mesmo material, mesmo comprimento, mas a área da seção transversal agora já não é mais a mesma. A área da seção transversal passou a ser 2A. Se era antes 1 milímetro quadrado, passou a ser 2 milímetros quadrados. O que aconteceu com a resistência desse material? Vamos verificar. A resistência era 3, mas agora caiu para metade de 3, 1,5. Veja o que está acontecendo. A área ficou 2 vezes maior em relação à área, essa é a área da seção transversal, em relação à área do fio inicial, do condutor inicial. O que aconteceu com a resistência? Ela não aumentou, pelo contrário, ela reduziu 2 vezes. Bom, desconfiado, ele continuou com os testes. E aí, a conclusão que ele chegou foi o seguinte, que a resistência elétrica é inversamente proporcional à espessura, ou melhor, à área da seção transversal do condutor. Então, observe, esse aqui é o símbolo de proporcionalidade. R é proporcional a L, onde L é o comprimento. Bom, se é proporcional, lembre-se, se duas grandezas são diretamente proporcionais, a divisão entre elas, ou seja, a razão entre elas, é uma constante. Vamos chamar de K1. Bom, então temos assim que R é igual a K1 vezes L, fazendo meio pelos extremos. E chegou à conclusão que a resistência é proporcional ao inverso da área, não é proporcional à área. Se proporcional ao inverso da área, precisa ser o mesmo que é inversamente proporcional à área. Olha, não é proporcional, R é proporcional à área? Não, é proporcional ao inverso da área. Se é proporcional ao inverso da área, significa dizer que é inversamente proporcional à área da seção transversal. Quanto maior for a área da seção transversal, menor
é a resistência, e vice-versa. Bom, mas aqui está com uma proporcionalidade. Vou tirar esse símbolo de proporcionalidade, colocar igual e vou colocar, então, lembre-se que essa divisão aqui vai ficar uma divisão no caso. K sobre A. Bom, se eu passo A para o outro lado, A passa multiplicando e teremos o seguinte, que o produto é igual a uma constante, certo? Que estamos chamando de K2. Já sabemos disso. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o que é constante entre elas é o produto delas, ou seja, a multiplicação entre elas. Quando elas são inversamente proporcionais. E quando são proporcionais, o que é constante entre elas é a razão. Juntando os dois em um, vamos ter o seguinte, resumindo. Vou repetir aqui, ó. R, na verdade, ele é proporcional a L e inversamente proporcional a A. E isso tem uma constante aqui, esse ρ que eu falei anteriormente, vai ser a junção das duas constantes. Então, o que nós vamos ter é o seguinte, R é diretamente proporcional a L e inversamente proporcional a A, certo? E aqui está a constante para representar a proporcionalidade que ela tem com L e a não proporcionalidade, ou seja, o inverso da proporcionalidade com A, que é a área da seção transversal. Bom, professor, isso aqui é a constante. Sim, uma constante entre aspas, porque ela pode variar também. Pô, mas é constante, como que ela pode variar? Bom, ela é uma constante condicional, ou seja, depende das condições. Quais são as condições? Manter-se a temperatura constante, ela não vai mudar, certo? Os experimentos têm que ser feitos todos para verificar a resistência, ela tem que ser mantida constante, a temperatura tem que ser mantida constante. Ao manter constante a temperatura, isso aqui não muda. Outra coisa, se você mudar o material, você está trabalhando ferro, é o condutor, passa para ser cobre, aí muda, certo? Mas para o cobre ela é constante em uma dada temperatura. Para o ouro ela é constante em uma dada temperatura. Então está aqui o resumo da segunda lei de Ohm. R, que é a resistência do condutor, é proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área em uma dada temperatura. E aqui alguns valores de ρ, certo? Em dada temperatura. ρ em qual valor? ρ tem o valor, é medida em Ohm metro. Nesse caso aqui ela está 1,8 vezes 10 a menos 8, certo? Esse é o valor é um valor muito pequeno. E é 1 metro, não é apenas 1 metro. E ela pode variar, como eu falei, de acordo com a temperatura. E isso está o coeficiente de dilatação dela. Dilatação não, de variação dela. Como se fosse uma dilatação do material, que é alfa, a 20 graus. É 3,9 vezes 10 a terceira por Kelvin. Se ficar aqui por Kelvin, poderia ser por grau, que vai dar no mesmo. Bom, por falar em resistência agora, os objetos, ou melhor, dispositivos que são construídos com o objetivo de provocar resistência, eles são chamados de resistores. Só costuma chamar de resistência, mas resistência, na verdade, é a grandeza, certo? É a característica desse material. Tipo o que você tem no seu chuveiro. Você chama de resistência, na verdade, é o resistor. Resistência é a grandeza, certo? Dele, a característica dele. Qual é a característica dele? Oferecer resistência às cargas elétricas. Então, ele, na verdade, é o resistor. Mas, comumente, todo mundo chama de resistência do ferro, resistência do resistor. Elas são feitas de algum tipo de metal. Então, algumas delas aí, para ferro, para chuveiros e outros aparelhos que você tem em casa. Mas geralmente o mais comum é o chuveiro e o ferro. Mas tem também forno elétrico, alguns tipos de panelas elétricas que têm resistência de metal. Alguns exemplos aí. Na verdade, resistor. Resistência é a característica dela.
Agora tem os resistores pequenos que é utilizado em aparelhos eletrônicos, como computadores, televisões, rádios. Esses resistores são feitos à base de carbono, alguns aqui. E eles têm uns anéis coloridos em volta dele. Isso aqui não é para enfeitá-los, não. Isso aqui é um código de cores. E esse código é tabelado, eu vou passar já já para vocês. Indica as características desse resistores. É utilizado em televisões, rádio. Quem já abriu aí algum aparelho eletrônico do seu pai para ver o que tinha dentro, vê que tem de peças dessas aqui de variados tamanhos. Está alguns aí, ó. Outros. Bom, e aqui está o que ele é feito por uma fitazinha, essa daqui dentro, de carvão, e aqui tem tipo um esmalte em volta dele, e aqui tem os seus terminais onde vai se ligar à placa do aparelho eletrônico. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, não está dando para enxergar até em inglês, mas é basicamente isso. O que vai oferecer realmente a resistência é essa fita de carvão aqui dentro, interno aqui, ó. Aqui está o corte dele, verificando que tem internamente. Bom, como eu falei, ele tem 3 faixas. Geralmente eles têm de... Deixa eu só voltar aqui para vocês verem a quantidade de faixas. Ó, esse tem 5 faixas. Tem alguns que tem apenas 3 faixas. E o que significa cada faixa? Ó, a primeira faixa é o primeiro algarismo. Segunda faixa, o segundo algarismo. Quando ele tem 5 faixas, então, a terceira faixa é o terceiro algarismo. A quarta faixa é o multiplicador, que é uma base 10 elevada a um determinado expoente. Depende da cor, certo? Então aqui seria 3 algarismos. A quarta faixa, a base 10, multiplicando esses 3 algarismos, elevado a um determinado expoente, depende da cor. Assim como esses algarismos aqui também dependem da cor. E a quarta faixa seria a tolerância, o erro, certo? Que ele para mais ou para menos. Isso é tudo tabelado. Alguns só tem, ou melhor, a maioria deles só tem 4 faixas. Quando eles só tem 4 faixas, o que acontece? Os 2 primeiros são algarismo, o terceiro é o multiplicador, que é a base 10 elevada a um determinado expoente, e a quarta é a tolerância. O erro, para mais ou para menos. Aí está. Primeiro algarismo, marrom, é 1, primeiro algarismo, 1, se for marrom é 1, se for vermelho é 2, se for laranja é 3, se for amarelo é 4, verde representa o 5, azul 6. Ah, só preciso decorar isso? Não precisa, certo? Você não vai precisar decorar isso aqui. Se tiver alguma questão, dá aí essa tabela. Bom, e aqui está os multiplicadores. Base 10, se for preto, 10 elevado a 0. Se for multiplicador, 10 elevado a 0 é 1. Se for a quarta faixa, que é o multiplicador, é marrom, então 10 elevado a 1, 10 elevado a 1 é 10. Bom, e qual é a tolerância? Se a última faixa é marrom, a tolerância significa 1%. Se a última faixa for vermelha, qual é a tolerância? Para mais ou para menos, 2%. O que significa tolerância 2% para mais? Se o resistor que você compra e está dizendo que o valor dele é de 100 ohms, e a tolerância está dizendo ali o fabricante que a última faixa é de 2%, é vermelha, seria 2%. Na hora de você medir a resistência, pode dar um erro para 2 ohms a mais, ficando 102, ou para 2 ohms a menos, ficando 98. Se for marrom, esses aqui são resistores muito especiais quando tem essas tolerâncias aqui. Se for marrom, então vai ser 2%, 1% para mais, 1% para menos. Se o resistor é 100 ohms, é 1000 ohms, aí é o que está dizendo lá, quando você comprar ele na embalagem. Ao medir a resistência com o ohmímetro, segundo o fabricante, ela pode dar um erro de 1010, porque 10 corresponde a 1% de 1000, de ser 1010, ou pode ser 990. Mas o que aparece mais nos resistores são o ouro, que é 5%, a prata, que corresponde a 10%, e quando não tem cor nenhuma, só tem os 3 algarismos juntinhos, próximos um do outro, aí qual seria a tolerância? Se tiver 3 faixas, os 2 primeiros é algarismos, o multiplicador, o terceiro seria o multiplicador, e o quarto
não tem a quarta faixa. E aí, quando não tem a quarta faixa, a tolerância é de 20%. São resistores poucos precisos, né? De baixa exatidão. Então pode dar um erro de 20% para mais, 20% para menos. Exemplo para ficar mais claro para vocês aí. Aqui nós temos um resistor com 5 faixas. A primeira faixa é laranja, segunda faixa aqui, ó, segundo anel azul, terceiro preto, a quarta de novo laranja e a última marrom. Qual seria a resistência para esse resistor? Vamos verificar. Pegando laranja, corresponde ao que? Corresponde a 3, se não me engano aqui é 3. Corresponde a 3. Bom, então vamos pegar aqui. É isso, laranja 3. Bom, seguindo. O azul é 6. Bom, terceiro algarismo é um preto. Preto é 0. Coloca aqui 0, tudo junto. 360. A quarta faixa é o multiplicador. Então, bota o sinal de multiplicação aqui, vezes 10. Vezes 10 elevado a quanto? Bom, ao valor do laranja, 10 a 3. Bom, então 360 vezes 1000, que 10 a 3 é 1000. 360 vezes 1000 dá 360 mil. E a tolerância é de 1%, porque é marrom. Então ele pode ser 1% a mais, 1% a menos. Fazendo os cálculos rapidinho aí, utilizando regrinha de 3 para ver quanto que é 1% de 360 mil. 1% de 360 mil é 3.600. Então ele pode dar 3.600 a mais esse valor ou a menos. Então, se ele for a menos, vai dar 355.400. Ou ele pode também dar o valor máximo de erro, 363.600. Então, ele vai estar dentro dessa faixa, certo? Tem que estar dentro dessa faixa, que é 1% de tolerância. Se é fora dessa faixa, dá menos do que este valor ou mais, tá com erro. Então, pode ser trocado, porque o fabricante garante e a tolerância é de 1% para mais, 1% para menos. Segundo exemplo, aí tem a primeira faixa amarelo é 4, laranja é 3, preto é 0. O multiplicador é o branco. Branco é 9. Não, desculpa. Branco é... tem um erro aqui. 10 a menos 2. Não é branco, na verdade, é prata. Certo? É silver. Prata, não é branco. Se fosse branco era 10 a 9. Eu não tenho um prata, coloca aqui de fato de cor, eu deixei branco, mas é prata. O nome da silver em inglês significa prata. É 10, o multiplicador é 10 a menos 2. Bom, então na verdade fica 4,3 ou 4,30. E a tolerância 1% de novo, porque é a faixa marrom. Portanto, 1% de 4,3 é 0,043. Subtraindo de 4,30 fica, é o valor mínimo que ele pode dar, é 4,257 e o valor máximo é de 4,343. Se estiver fora dessa faixa aí, pode ser trocado. Forma de representar um resistor, temos algumas formas desses resistores de eletrônica. Eles são representados pelos Estados Unidos como sendo em zigue-zague, essa aqui, ó, dessa maneira aqui, e a União Europeia representa como um retângulo, desta maneira aqui. É a forma de representá-los, são seus símbolos. Resistores especiais, esse resistor significa potenciômetro, ou seja, resistor variável, como aquele botão daqueles rádio antigos que você aumentava, diminuía o volume, rodando, certo? Resistor variável. Isso aqui é resistor cuja resistência depende da luz. Como na luz ele tem resistência baixa, no escuro ele tem resistência infinita. Chamado LDR, que é a sigla dele em inglês, né? Light Dependence
dependente de luz, né? Resistor. E aqui está o seu formato físico e seus símbolos, alguns dos seus símbolos aqui, ó, pela União Europeia e aqui pelos Estados Unidos, que é esse mesmo aqui. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é só. Agradeço a todos que permaneceram aqui até o fim. Desejo para vocês bons estudos. Faça atividade. Cuidado na hora de tirar a foto das questões que eu passo, para não ficar de cabeça para baixo. E também não colocar lápis. Estou pedindo isso para vocês, tá ok? Até mais. Até sexta-feira.